Tem um site de jornalismo no Pará, no centro do mundo, entre aspas, que é tocado pela Eliane Blum, e 3 pessoas fizeram uma reportagem a respeito dos índios Yanomamis. Ela saiu simultaneamente a visita que o Lula fez para as tribos no final de semana. Foi uma denúncia grave, uma denúncia dos crimes do Bolsonaro. E uma das imagens que eu queria mostrar para vocês é isso. Crianças desnutridas. Praticamente 600 mortes de crianças. Uma senhora Yanomami que estava desnutrida numa fotografia morreu depois dessa apresentação. Eu não vou mostrar muitas imagens, gente, porque infelizmente eu não estou necessariamente falando mal do YouTube, mas a plataforma ela coloca o nosso vídeo como sensível se a gente mostra imagens de nudez ou imagens muito violentas. Então eu vou ler essa matéria da Suma Uma e não vou mostrar para vocês necessariamente as imagens, mas acho que o relato em si já vale. E eu vou pedir para vocês, até para a gente não tomar nenhum gancho da plataforma, mandem superchats, porque o superchat, gente, ele é um colchão de dinheiro justamente para a gente não precisar só da monetização da plataforma. Então, é muito importante, gente. Ou a gente trouxe aqui, até acho que numa hora de política no canal Calito eu trouxe o Álvaro Azevedo e a gente trouxe aqui no canal também. E o Álvaro faz denúncias muito graves a respeito do genocídio indígena que está sendo agora desbaratado envolvendo o Bolsonaro. E eu vou ler essa reportagem muito, muito importante. Pois é, esses canalhas eles tiveram um descaso completo. Vou ler a reportagem aqui para vocês. Diário de guerra. Não estamos conseguindo contar os corpos. Dados obtidos com exclusividade pela Suma Uma mostram que durante o governo do extremista de direita Jair Bolsonaro, o número de mortes de crianças com menos de 5 anos por causas evitáveis aumentou 29% no território Yanomami. 570 pequenos indígenas morreram nos últimos 4 anos por doenças que têm tratamento. A reportagem é da Ana Maria Machado, da Thalita Bedinelli e da Eliane Brum. Eliane Brum, que é uma grande jornalista, é uma jornalista da grande mídia, né? Ela é muito realçada, mas tinha uma coluna belíssima no El País Brasil, quando a operação estava funcionando no Brasil. Foi uma cronista talentosíssima na revista Época. Eu sinto pena, só que ela me seguia no Twitter, ela não segue mais, mas eu gosto muito do trabalho da Eliane, sou um admirador. Eu acho que ela escreve textos muito longos, tá? Só colocando aqui uma crítica, que inclusive viu piada no meio. Mas ela é uma baita repórter, uma contadora de histórias de fato. Vamos ler aqui essa reportagem. A criança Yanomami já havia vivido 1.095 dias, mas pesava o mesmo que um bebê que acabara de nascer. 3 anos e 3,6 quilos. O número traduz uma série de fotografias recentes recebidas por Suma Uma que mostram corpos de crianças e velhos, com peles que recobrem apenas os ossos, tão fragilizados que mal parecem se equilibrar. Costelas que parecem perfurar os corpos minúsculos que contrastam com as barrigas enormes, povoadas de vermes. Dados obtidos por Suma Uma apontam que, nos 4 anos do governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, 270 crianças com menos de 5 anos morreram no território Yanomami, pelo que as estatísticas chamam de mortes evitáveis. Isso significa que 570 pequenos indígenas poderiam estar correndo, rindo e inventando brincadeiras neste momento se houvesse atendimento adequado de saúde ou ações de prevenção. Não houve. O número oficial já é 29% maior do que nos 4 anos anteriores dos governos de Dilma Rousseff e após o impeachment de Michel Temer, do MDB. Como o território sofreu um apagão estatístico durante o governo de extrema-direita, é provável que a realidade seja ainda mais aterradora. Este, sim, é o legado de Jair Bolsonaro. As imagens da reportagem foram feitas por indígenas e profissionais de saúde que conseguiram vencer a barreira do garimpo criminoso e alcançaram a terra indígena Yanomami nos últimos meses. Para publicá-las, Suma Uma pediu autorização para as lideranças da etnia. Algumas das imagens mais chocantes não foram liberadas por afrontarem a cultura Yanomami ou por colocarem de risco de morte o autor das fotos. Imagens são um tema difícil para os Yanomami. As lideranças que aceitam a divulgação das fotografias só tomaram essa decisão porque estão desesperadas. Em uma delas, foi a própria liderança que pediu para que a foto fosse tirada para ser levada ao mundo. Essa atitude, tão rara para um Yanomami, dá uma medida do terror de ver crianças e velhos tombarem dia após dia. Eles estão desnutridos, gente. Estão cadavéricos e é muito importante. Obrigado, curso Sapateiro de Reparos.
Eu tô até entrando um pouco abalado com isso, gente, porque foi uma notícia que fez um inferno das pessoas no final de semana. A gente não aguenta mais falar sobre o Bolsonaro, e é por isso que a gente continua nesse trabalho tão difícil, e que bom que a gente tem repórteres talentosos como o pessoal da Suma Uma e a própria Eliane Brum, porque esses caras são heróis. Eu conheci um desses heróis e, infelizmente, ele faleceu na pandemia até por usar cloroquina. O Renan Antunes de Oliveira trabalhou comigo no DCM e ele trabalhou no Intercept, na agência pública também. Ele era um cara excepcional, era grandão assim, e me ligava e conversava sobre pautas. E era um cara muito corajoso e ele cobria muito de perto essa questão indígena. Então, vamos em cima disso e vamos espalhar esse conteúdo que eu estou lendo para vocês. Espalhem. Eu vou jogar aqui o link da reportagem agora no chat para vocês compartilharem também. Tornem essa reportagem muito popular. Mostrem para todas as pessoas, para o caminhoneiro, para o vendedor da banca. Fala assim, olha, você viu isso aqui? E aí mostra as fotos para ele, mostra o que aconteceu. Toda vez que você encontrar um defensor do Bolsonaro que não for tão radical, mostra essas fotos para ele. Mostra que é uma ideia errada apoiar esse cara agora. Não precisa falar de Lula não, gente. Fala sobre os povos indígenas. Fala sobre os povos originários, que isso é uma coisa muito necessária para a gente manter aqui as nossas atividades. Aí tem um relato aqui. Não estamos conseguindo contar os corpos, afirma uma das 8 pessoas ouvida pela reportagem nos últimos dias. Todas relatam um cenário de catástrofe dentro da maior terra indígena demarcada do país. No território entre os estados de Roraima e Amazonas, onde vivem 30 mil Yanomamis, a fome se alastrou em uma terra farta de comida. Fragilizados, velhos e crianças sucumbem a doenças que têm tratamento, mas com frequência ele não chega. O descaso é uma sentença de morte. Somado a isso, o desmonte da saúde indígena durante os 4 anos do governo Bolsonaro levou várias aldeias ao colapso sanitário. Com pouco acesso à saúde e medicamentos em falta, crianças e velhos morrem de desnutrição ou por doenças tratáveis, como vermes, pneumonia e diarreia. Tá tendo muito garimpeiro, muita malária. Pega malária, não aguenta fazer roça, afirma Matheus Sanoma. A malária, assim como a dengue, é transmitida por meio de um mosquito que, ao picar uma pessoa contaminada, passa a espalhar a doença. Ela se alastra na terra indígena por meio dos garimpeiros. O Sanoma, um grupo da etnia Yanomami, vive na região dos Auaris, desculpem, estou lendo errado aqui, no limite do Brasil com a Venezuela, onde o garimpo atua livremente dos dois lados da fronteira. A insegurança alimentar sempre foi uma questão crítica na região. Localizada nas terras altas do território, há menos oferta de comida. Com o garimpo e a explosão da malária, o que era um problema escalou para o caos. Vários homens da etnia migram para o garimpo do outro lado da fronteira, na Venezuela, deixando as mulheres sozinhas para cuidar das crianças, fazer roça e pescar numa região escassa, desequilibrando todo o modo de vida. Como só os homens caçam, mais uma fonte de proteínas passa a faltar. Na minha comunidade, todos estão morrendo de fome. Já morreram 30 Sanoma e vão morrer mais. Estão morrendo rápido. Não quero que morram todos. Precisamos do apoio para não morrer meu povo todo. Desespera-se o líder Sanoma. São fotos de crianças, são coisas muito pesadas aqui que a gente está relatando para vocês. Obrigado, Sandra Araújo. É terrível saber que o ser humano é capaz de cometer tanta maldade por ganância. Exatamente. Nos últimos 2 anos, 2021 e 2022, na região de Aurais, onde vivem 896 famílias, teve 2.868 casos de malária. Dados obtidos por Suma Uma apontam que apenas em 2022, 6 crianças com menos de 1 ano morreram por causas que seriam facilmente evitáveis se houvesse acesso a serviços de saúde ou medicamentos. Na região, 6 de cada 10 crianças menores de 5 apresentam déficit nutricional, ou seja, têm peso considerado inadequado para a idade. A maior delas já em desnutrição severa. Na Maloca Paapiu, outra região do território Yanomami, acontece o mesmo. 6 de cada 10 crianças dessa faixa etária estão desnutridas. É de lá que nos chega uma lista feita à mão por uma pessoa da comunidade, com as mortes ocorridas entre dezembro e os primeiros dias de janeiro. Foram 4 crianças, filhas de Catiusa, Beatriz, Giovanni e Brisila, e outras 4 velhos. 8 dos meus parentes morreram, diz o recado.
Na semana em que eu estava lá, foram 3 óbitos de crianças, todos por pneumonia. Outra se salvou, mas foi removida para o hospital de Boa Vista, conta um profissional que atuou na região de Chitei em dezembro para trabalhar para o censo. Em 2022, dados mostram que 13 crianças do Chitei com menos de 5 anos morreram por causas que seriam tratáveis. 6 delas por pneumonia, 4 por diarreia e 2 por desnutrição. Eu vou mostrar para vocês o livro que tem essas anotações dos óbitos. Não é uma imagem forte e dá para eu mostrar para vocês, mas ó, dá para vocês lerem aqui, ó. Maioca Pape, dezembro de 22, óbitos de 4 crianças. Filho de Catiusa Chocota, filho de Beatriz Sicamapio, filho de Giovana Sicamapio, tem uns detalhes aqui, acho que do dia do óbito. Filha da Priscila Chirinaki, tem a data da morte. Parazia Alto do Catrimari, Marina Tayamapi, Elma. Aí tem os dados aqui. 4 idosos morreram, 8 meus parentes morreram. Maloca Papil. É o relato aqui que o Maioca Papi anotou de dezembro de 22. Então, são relatos realmente muito difíceis e muito complicados. Eu vou tirar um otário que está aqui, porque é engraçado como o bolsonarismo ele não tem muita sensibilidade. É uma coisa muito, muito triste e muito revoltante, que a gente está tomando todos os cuidados, tá, gente? Como são imagens que mexem com menores de idade, a gente tem que tomar cuidado mesmo com a divulgação e peço para vocês aprovarem e divulgarem para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Vamos voltar aqui para a leitura da notícia. E eu tirei da tela realmente para não ter problema aqui. As estatísticas oficiais deveriam, mas não alcançam a tragédia humanitária vivida pela etnia e relatada pelas pessoas que habitam e trabalham no território. Os dados reais, segundo elas, são muito maiores. Muitas das mortes que ocorreram nas aldeias sequer são informadas aos serviços médicos. Em algumas regiões mais afetadas do garimpo, as equipes de saúde foram expulsas e não conseguem prestar atendimento ou contabilizar os mortos. Isso gera caos, como o da região do Romoche, onde o posto de saúde foi tomado por criminosos, virou depósito de combustível e foi incendiado pelos garimpeiros em dezembro, como forma de retaliação a uma operação da Polícia Federal em combate à atividade ilegal. Segundo as estatísticas, nenhuma criança está desnutrida ali, o que não corresponde à realidade. Como não há acompanhamento das equipes de saúde, também não há dados. As crianças que passam fome, adoecem com frequência morrem, foram também apagadas do sistema. O apagão estatístico é mais uma forma de promoção da morte. O helicóptero usado na remoção de doentes de áreas remotas, onde as aeronaves maiores não chegam, ficou quebrado por 10 dias, entre os dias 24 de dezembro e 4 de janeiro. Danificado, demorou para ser substituído. Nesse período, segundo as lideranças e os profissionais ouvidos pela reportagem, ao menos 8 pessoas morreram, 4 na região de Surucucu e 4 entre o Sanoma. Nas estatísticas oficiais, porém, constam apenas 3 crianças mortas entre os dias 24 e 27 de dezembro. 5 mortes, portanto, estão em apagão estatístico. Em Coraimatiu, vocês me perdoem a leitura errada dos nomes, tá, gente? Ao contrário do meu amigo Renan Antunes, eu não sou um grande pesquisador da questão indígena, mas eu gosto muito desse assunto e até gostaria de saber mais. Acabei de receber a notícia que o helicóptero ajudou, mas ficaram 4 corpos. Avisa a mensagem de um profissional de saúde que nos chega no início de janeiro, logo após a volta do helicóptero. Ele descrevia um cenário de guerra. A comunidade não conseguia sequer fazer a cerimônia de cremação dos mortos, porque não haviam pessoas saudáveis em número suficiente. Em Porapé, morreram 4 pessoas. Soube agora que morreu mais uma criança. O Tuxaua, liderança que morreu também, precisamos alcançar aqueles que estão mais distantes das pistas de pouso. Continua a mesma fonte na mensagem que pedia o socorro. A reportagem da Suma Uma questionou o Ministério da Saúde em 6 de janeiro sobre a situação do território. A resposta com dados oficiais só foi enviada no dia 18 de janeiro. Semana passada, o governo Lula, que herdou os anos de descaso deliberado do governo de Jair Bolsonaro, mostrou às pressas uma força-tarefa com especialistas de Brasília e de Boa Vista para avaliar a tragédia na terra indígena Yanomami. Desde o início dessa semana,
eles visitaram as regiões mais afetadas para montar um plano de ação e tentar evitar mais mortes. Uma sala de situação, como a montada em momentos de guerra ou durante as crises da Covid-19, funcionará para assessorar as equipes de saúde. Eles também deverão avaliar em que medida os dados constam do sistema do Ministério da Saúde correspondem à realidade. O desafio de reconstrução do sistema de saúde, entretanto, não será fácil. No território onde o crime atuou livremente nos últimos anos, as estruturas foram destruídas. A alimentação que os polos de saúde têm a dar para os Yanomamis doentes é arroz e só, nada nutritivo, contou outro profissional que esteve diversas vezes no território ao longo do ano passado. Não tinha nem remédio, nem Novalgina, não chegava nada. As crianças estavam soltando vermes pela boca. Vai ter que começar do zero, tudo de novo. Os Yanomamis foram jogados à própria sorte. Outro trabalhador do censo que atuou no território por décadas e voltou no ano passado, conta que a situação é desoladora. Os profissionais de saúde trabalham em condições subhumanas. Postos de saúde com goteiras, sem água nem luz, o profissional tem que andar às vezes mais de 300 metros à busca de água no balde. Faltam medicamentos básicos, relata. O pessoal está passando fome demais, todo mundo muito magro, até para o trabalho do IBGE estava difícil. Quando tinha que pernoitar, na noite da janta, a gente tinha levado comida, mas a aldeia inteira, morrendo de fome, ficava em volta da equipe, que dividia um pouco o que tinha levado. Não dá para esperar mais.